Beleza. Vamos já? Já tá gravando? Já. Já tá gravando, tá tudo certo. Compartilhar, você só fechar esse perfil. Compartilha a tela pra mim. Não tem som nessa apresentação, não, né? Não. Pronto. Aí depois só você colocar, já tá fora do mudo. Tá, Tá tudo certo. pessoal, olha, eu sou meio baixinha, não vou ver vocês. Esse público é alto e o computador tá tampando. Oh, não me zoa, não. Gente, para o pessoal do Zoom, pessoal que está em casa, aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samuel, pula para cá, para você não ficar muito atrás da porta, que aí você fica mais... Então, é assim, nós vamos começar a nossa aula. Bem-vindos aí. Quem está no Zoom, Keila? Você tá... Por enquanto era só o Ricardo e o Felipe. Então, eu vou pedir agora... Gente, eu estou sem som, Peraí. E agora, vocês estão me escutando? Quem está no Zoom? Não, no Zoom aí, está me escutando? Peraí. Hoje tem uns probleminhas técnicos. Às vezes eu paro de escutar, né? Sai o som e depois volta, Lívia. Agora, por exemplo, está mudo. Então, agora tá. Voltou. Agora tá certo, você tem que voltou. deixar sem áudio, para não dar microfonia. Pessoal, agora tá tudo certo. É o seguinte, a gente vai começar com uma oração. Antes eu vou dar as boas-vindas para o Enzo. Primeira vez, né, Enzo, aqui na classe? Nessa sim? Ah, na UPA, em reunião da UPA, mas na escola dominical é a primeira vez? Então, seja bem-vindo. Depois vocês conversem com o Enzo, deem as boas-vindas para ele, tá? E eu vou pedir para... Deixa eu ver quem. Marcela, vem cá. Ora aqui. É bom a gente usar aqui... Eu tô sem máscara, porque tá todo mundo longe de mim com máscara. Então, eu vou pedir para a Marcelinha orar aqui e eu vou sair de perto dela. Pedir para a gente aprender. Vamos orar. Senhor, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa continuar cuidando da vida da Lívia, que vai dar essa aula pra gente, que a gente possa aprender cada vez mais e mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Pessoal, então, ó, só para a gente dar uma recordada, eu não vou recordar, a gente está na 5ª lição hoje, tá? Então, assim, não dá para recordar todas as lições do jeito que foram dadas, que são lições muito grandes, muito densas. Mas aí eu trouxe alguma coisa assim só para a gente refrescar a memória. Vamos ver o que vocês lembram. Gente, eu não estou vendo Mateus, mas não tem jeito, Mateus. Nem aqui, ó. Mas se eu fizer assim, não vai me aparecer. Não tem problema, não. Vou fazer uma coisa. Vou fazer assim, ó. Depois eu dou um jeito. Então, assim, a gente viu nesse tempo todo, desse livro de apologética, sobre apologética, é o seguinte: a gente está defendendo a fé com base em argumentos científicos. Então, a gente estudou muito de física, não foi? Não teve muita física nessas aulas? Hoje vai ter mais física. Eu acho que eu comecei a gostar de física agora, gente, de verdade. Eu nunca gostei de física, estou confessando. Baby, arruma um cantinho aí para você. Então, assim, a gente viu, com base em argumentos filosóficos e confirmações científicas, que é plausível que o universo teve um começo. A gente está falando aqui da parte científica, da parte dos filósofos, de tudo que a gente já viu até hoje, né? Então, que
a gente viu que tudo que começa a existir tem uma causa. Lembra dessa aula que a Keila deu? Tudo que começa a existir tem uma causa. E a gente concluiu que o universo tem uma causa para a sua existência. Com base no que a gente já estudou, essa causa deve ser não causada, eterna, o que mais? Imutável, atemporal e imaterial. Isso não está no slide ainda não. Isso aí eu estou só recordando as aulas passadas, né? Aí a gente viu também aquele argumento cosmológico de Kalam, que é muito interessante. E ler esse argumento conclui racionalmente que Deus existe. A gente está falando de filósofos e da base científica, né? Então, gente, uma coisa muito interessante que a física do século XX e a astronomia, a astrofísica levaram a essas conclusões também, que o universo teve um começo. Isso é só recordação. Aí, olha só, para surpresa dos cientistas, a ciência no século XX passou a oferecer evidências de que o universo não era eterno. Ele teve um start, certo? Ele teve um começo. E entre tais evidências, a gente pode citar as seguintes. Quem lembra de uma lei aí da física, uma lei importante? Segunda lei da termodinâmica. O que mais que a gente viu? Evidências científicas, a expansão do universo, a radiação de fundo proveniente lá da origem do universo, quando eles detectaram aquela radiação de fundo, concluiu-se que houve um começo, que era da origem do universo, a teoria da relatividade de Einstein. Então, gente, todos esses estudos, essas evidências, eles puderam ver que teve sim um começo, né? Aí teve aqueles estudos lá, geração espontânea, era um conceito errado que por 200 anos foi consenso. Até que Pasteur, aquele cientista, fez aquela experiência e tudo mudou. Então, se o universo não começou a existir num tempo finito, aí foi quando o Felipe falou, já estou na aula dele. Então, se o universo não começou a existir num tempo finito atrás, então o presente momento onde a gente está hoje nunca poderia ter chegado, porque o infinito não ia ter chegado, não, mas teve que ser finito, teve um começo. Mas, obviamente, o momento de hoje chegou e nós estamos aqui. Então, a gente descobriu também na aula do Felipe que o universo é finito no passado e começou a existir, não é eterno, como os naturalistas falavam, né? Então, fora isso, ainda muitas outras evidências e descobertas, no sentido de dizer que o universo teve uma origem. E mais que isso, de dizer que somente na criação do próprio universo é que foi criado matéria, espaço e tempo. Até as próprias leis da física aconteceram com a criação do universo. E isso, gente, é ciência. Não estamos nem falando da tradição religiosa. Estamos falando aqui de ciência. Mas agora, começando a nossa aula de hoje, isso aqui, gente, foi só um panorama para a gente... Como é que tá aí no Zoom, hein? No Zoom tá aparecendo duas telas, né, Keila? Assessor, vem cá. Vem cá, Matheus. Acho que tem que espelhar. É que nem o Felipe fez outro dia. O dele também estava aparecendo duas telas, ó. Para não aparecer essa aqui, não dar spoiler. Ah, tá. Acho que tem que espelhar. Calma. Porque aqui tá beleza. Vocês Sim, estão sim, vendo sim. só uma tela. Vai. Só para... É essa, né? Duplicar, você quer? Ou espelhar, não sei. É, acho que é. O duplicar é só fazer os dois se ficar igual. Daí Aham. fica assim os dois ruins. Então, mais... Calma. Aí. É só para não... Como é que tá aparecendo no Zoom, Keila? Duas telas ainda? Vai subir. Ô, Matheus, tá me ouvindo? Tô É o ouvindo. Martim. Então, é ali em cima, ó, exibir, isso aí. É, aí. Isso que eu mexer. Aí, ó, duplicar. Ah, beleza. Aí tá. Show, valeu, tô chegando. Uma só. Beleza. Já resolvido o problema técnico. Eu lembro que estava na aula do Felipe e duas aí a gente só com uma. Então, gente, o versículo que a gente separou para essa lição, vamos ler todos juntos aqui na classe? Vamos lá, Romanos 1:20. Porque, pode ler na tela mesmo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está lá em Romanos 1:20. Então, olha só, os atributos de Deus, invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, se reconhecem desde o princípio do mundo. É claro, né, gente, o princípio do mundo para a gente. Houve um começo, né? E aí...
muito tempo atrás, os filósofos gregos, eles já impressionavam, quando eles observavam o céu, eles já se impressionavam com a ordem que há no cosmos. Eles olhavam as estrelas, e lá, gente, o céu era o céu mesmo, sem luzes da cidade, sem poluição, era aquele céu lindo, límpido, e dava para ver tudo, as constelações. Então, eles já ficavam impressionados com aquela ordem, com aquela beleza. E acadêmicos também dedicavam tempo e reflexão consideráveis ao estudo da astronomia. Pra vocês terem uma ideia, um desses filósofos, ele criou uma escola, alugou uma escola, onde eles ficavam estudavam as coisas da natureza, estudavam o céu. Quem sabe na Bíblia, uma pessoa, um apóstolo que fez a mesma coisa, ele alugou uma escola em Tirano e ficava estudando acerca da palavra de Deus. Quem lembra o nome dele? Quem sabe dessa história? Quem dá um chute aí para ver se descobre quem é? Um personagem muito importante da Bíblia fez isso. Ele também ele separou um espaço para estudar a Bíblia. Sabe quem foi? Paulo. Paulo fez isso, gente. Ele separou um espaço com tempo lá para estudar. As pessoas tinham dúvidas, iam lá naquela, vamos supor, uma escola, né? Um espaço definido para estudar sobre a Bíblia. Então, os filósofos gregos, acadêmicos, sempre ficaram curiosos acerca do céu. Vamos falar desse aqui, ó, o Platão. Ele acreditava que a astronomia era a ciência que ia despertar o homem para o seu destino divino. Para ele, tinha duas coisas que ia levar a humanidade a crer em Deus. A primeira, o argumento sobre a existência da alma, ele falava sobre isso, e o argumento sobre a ordem do movimento das estrelas e de todas as coisas sobre o domínio de uma mente que pôs ordem no universo. Platão já pensava assim, ele falava assim, não, tem uma mente que pôs ordem no universo, alguém está por trás disso aqui. Isso aqui não surgiu do nada. Ele refutou o ateísmo, gente, com esses argumentos, concluindo que deveria haver uma alma superior, que é pai e criador de tudo. Aristóteles, ele tem um livro que chama Da Filosofia. Nesse livro ele concluiu o quê? Que o que causava tudo isso o quê? A imensidão das nuvens, o poder dos ventos, a grandeza e a beleza do sol, o céu salpicado de estrelas, a lua em suas diversas fases. Então ele concluiu que o que causava tudo isso, o universo com planetas, estrelas, era uma inteligência divina, que com certeza os deuses existiam, e que essas maravilhas eram obras de suas mãos. Então, ele já estava com essa concepção também que alguma, né, coisa superior tinha criado. Aristóteles ainda, em sua obra, ele tem aquela primeira obra que eu falei, tem essa outra obra que chama Metafísica, ele continuou com o argumento, olha só, lembra da aula da Keila? Eu fui linkando com várias aulas aqui quando eu fui estudando, que deve haver uma causa primeira. Lembra dessa aula? Não causada, que é Deus, um ser vivo, inteligente, imaterial, eterno e muito bom, que é a fonte de toda a ordem do cosmos. Gente, essa conclusão deles fala sobre o quê? Sobre o design divino. E o design inteligente, a gente vai falar hoje, é o seguinte: a teoria do design inteligente sustenta que muitas coisas na natureza mostram um sinal claro de terem sido projetadas. Mostra a intenção de alguém em criar um projeto, uma ideia, uma intenção. Agora, olha que interessante, a teoria, ela não é baseada sobre o que os cientistas não sabem sobre a natureza, mas sim sobre o que eles sabem, sobre o que eles já estudaram através da física, da metafísica, da física quântica, da astronomia. Então, é construída sobre uma série de descobertas científicas que vão desde a biologia, que é o curso que eu fiz, não trabalhei com ele, mas eu amo biologia, não trabalhei com biologia, mas eu amo biologia, da biologia à astronomia. O Felipe falou que também gosta, ele também fez outra coisa. Então, gente, olha que legal. Essa conclusão é em cima do que foi descoberto, em cima do que eles estudaram. Então, olha que interessante essa conclusão. Homens que desconheciam completamente a Bíblia concluíram, com base no desenho do universo, que deve existir um Deus. Homens incrédulos, homens que não tinham conhecimento da palavra, mas concluíram que deveria haver um Deus. E aí a gente fala do renascer do design divino. Muitos astrônomos de hoje, aí a gente vai mais para a atualidade, estão chegando à mesma conclusão também. Os cientistas pensavam que, dado tempo suficiente e algum acaso, formas de vida inteligentes surgiriam, viriam a desenvolver. Isso já era muito, muito fraquinho, né?
Acabou, geração espontânea, acabou com isso. O Pasteur já... Oi? Muito, isso aí, tá. Muito esse término da modinha. Isso aí, muito mico, né? Muito sem condições. Hoje sabemos que esse pressuposto estava errado. Os astrônomos ficaram surpresos com a descoberta de quão complexo e quão delicado equilíbrio deve haver nas condições iniciais, no próprio Big Bang que eles falavam, para que fosse possível existir no universo formas de vida, onde quer que fosse. Gente, a minha dificuldade em gravar é que eu amo passear no meio de vocês, eu não posso. Então, eu estou me sentindo presa aqui. Mas tudo bem. Ainda sobre o renascer do design divino. O design, né? O projeto, olha que lindo esse nome, né? Esse delicado equilíbrio das condições iniciais no universo, condições iniciais do universo, veio a ser conhecido como ajuste preciso ou sintonia fina do universo para a vida. Então, o homem veio a descobrir que o universo é precisamente ajustado, sintonizado finamente, precisamente, para a existência de vida inteligente, com uma complexidade, uma delicadeza que desafiam até hoje a compreensão humana. E o ajuste preciso diz respeito a 2 fatores. Aí a gente vai começar um pouquinho de física. 2 fatores. Ele envolve as constantes da natureza e envolve também certas quantidades físicas arbitrárias. Epa! Gente, aula de física, quando vocês estudarem isso, não sei se já estudaram, vocês já vão, olha, já ouvi falar isso um pouquinho. A ideia aqui é claro que não é da aula de física, até porque, né, estou muito longe disso. Mas é muito interessante, quando você tiver uma birrinha com uma matéria, que nem eu tinha com física, pensa na possibilidade de você ver Deus ali, naquela ciência. Deus que nos dá a inteligência, que deu a ciência, ele é o autor de tudo. Então, a ciência toda é útil para a gente descobrir a criação, para a gente saber mais de Deus, inclusive, e muito, muito mesmo, a física. Achei muito legal isso. Vamos falar primeiro, eu falei então, ó, lembra disso aqui. 2 fatores estão envolvidos nesse ajuste preciso. Constante da natureza é um, quantidades físicas arbitrárias é outro. Vamos lá para as constantes. Quando as leis da natureza são expressas em forma de equação matemática, aparecem símbolos, certos símbolos, que mostram quantidades imutáveis. Tem um valor específico dentro de uma escala na qual a vida seja possível. Isso são as constantes. As leis da natureza não determinam essas constantes. Ou seja, alterando o valor das constantes, por menor que seja, por 1 milionésimo de milionésimo, já altera o equilíbrio. E a vida já não se torna possível. Então, são quantidades imutáveis, fixas, é uma constante, não muda, é aquilo ali. As constantes da natureza possuem propriedades entre as quais, se tivessem seus valores alterados, ligeiramente, que nem eu falei, a estrutura do universo mudaria drasticamente. E com isso, tudo que existe, todas as formas de vida deixariam de existir. As 4 principais, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. Mas tem muitas quantidades dessas constantes. A gente está falando dessas aqui fundamentais. Olha isso aqui, gente. Quem que é esse cara aí? É o Newton, o famoso Newton. Vamos falar, escolher uma dessas constantes. Vamos falar da gravidade, né? Ó, a gente viu aqui as 4. Escolhi uma aqui, a gravidade. Vamos falar dela. A gravidade possui um valor muito específico, certo? Se ela fosse maior ou menor, a vida não seria possível. É aquele valor específico. Vocês estão vendo nessa fórmula ali? Não tem aquela fórmula ali? O que é que envolve naquela fórmula? Quem pode me falar? O que vocês estão vendo ali naquela fórmula? Tem o quê? Tem matéria, não tem ali, ó? Tem massa do corpo, tem distância, não é? E tem força de atração. Isso pode mudar. A massa é um corpo diferente, é uma massa diferente. A distância pode mudar. Vocês estão vendo aquele G ali no meio? O que é esse G? Esse G é a constante, não muda. É um valor imutável, é uma constante necessária, né? É um valor específico que fica condicionado a essa constante. Então, se a gravidade se ela fosse maior ou menor, a vida não seria possível. Vamos ver aqui, vamos ver se é uma hipótese, se a gravidade fosse muito mais forte, se fosse mudar essa gravidade, o que ia acontecer? Essa figura aí é o quê? De um buraco negro. Sabe o que ia acontecer? Tudo se juntaria e colidiria em um buraco negro e não haveria mais vida. Se mudar a gravidade, se mudasse, ia acontecer isso. Vamos continuar na gravidade, não vou falar das outras todas, não. Escolhi a gravidade. Então, vamos pensar, se ela fosse fraca.
tudo se separaria para mais longe. Não teria planetas ou locais habitáveis para a vida existir. Ia ficar tudo muito longe, muito descompactado, certo? Com a gravidade fraca. Então, gente, são constantes, imutáveis. Não dá para mudar o valor delas. Além das constantes que eu falei daquelas 4 principais, mas tem outras também. As fundamentais são aquelas: gravidade, eletromagnetismo, força atômica fraca e forte, certo? Aí vão para as quantidades físicas arbitrárias. Além dessas constantes, existem certas quantidades físicas que são colocadas como condições iniciais dentro das quais as leis da natureza operam. Elas são o start, o ponto de partida para as leis operarem, tá? E também não são determinadas pelas leis da natureza. Elas têm aquela limitada medida de valores que permitem a vida. E se sofre alteração também, o que acontece? O equilíbrio é destruído e não há vida inteligente. Mas o que é arbitrário? Quantidades físicas arbitrárias. Não segue princípios lógicos. Não depende de regras ou normas. São quantidades físicas arbitrárias. É esse o conceito de arbitrário. Um exemplo, a entropia. O Felipe também falou na aula dele. O que é entropia? É a quantidade de desordem, né? Vamos dizer assim, a quantidade de desordem. O quarto, ele falou o quarto de vocês, não, de alguns. Eu tenho certeza que nem todos os adolescentes são bagunceiros. O quarto de alguns. É a segunda lei da termodinâmica. Então, a entropia no universo de origem foi dada no início, naquele início como uma condição inicial. Depois, as leis da natureza assumiram o controle e determinaram como o universo ia evoluir dali para frente, né? Foi uma quantidade de entropia que permitiu o começo do universo. Foi ali, naquele start, naquele momento, né? E qual que é a definição, gente, de precisamente ajustado? A existência de vida inteligente depende de todas essas constantes e de todas essas quantidades arbitrárias, delimitadas, né, numa medida extraordinária de valores. Esse notável ajuste preciso tem a ver com o quê? Com as condições iniciais do universo. Para dar o start, para o universo começar, tem que estar naquela faixa exata de valores, gente. Se mudar a gravidade, se mudar o eletromagnetismo, já muda tudo. E o ajuste preciso é o quê também? É o âmbito, aquele espaço de valores que permite a existência da vida, e para as constantes e quantidades, ele é extremamente restrito. Vamos ver uns exemplos desses ajustes. Gente, são números assim que você fica, ó, de boca aberta, chega a ser incompreensível. Por exemplo, os físicos têm vários exemplos desses ajustes. Eu peguei alguns só, porque começa a dar nó na cabeça quando você começa a pegar um monte. Vamos lá, alguns números. O número de segundos em toda a história do universo é 10 elevado a 17. Aí eu pus essa tabelinha aqui do lado. Por exemplo, 10 elevado a 3 é o quê? É 10 vezes 10 vezes 10. Dá o quê? Dá 1000, não dá? Ah, isso é muito fácil, tá? Entra na cabeça facinho. 10 elevado a 17 é esse númerozão aqui, ó. 17 zeros. O número de partículas subatômicas em todo o universo é 10 elevado a 80. É 10 seguido de 80 zeros. Eu parei aqui no 10 elevado a 18, que é um quintilhão, né? Aqui é 1000, a 6 é milhão. Gente, começa até a dar nó na cabeça. São números tão grandes que chegam a ser incompreensíveis. E esse aqui está o ajuste preciso. Essa faixa exata, esse número exato que precisou nas condições iniciais para dar o start, o início do universo, isso é um ajuste preciso, né? É algo incompreensível, é algo maravilhoso. Como alguém disse numa aula para trás aí, não sei se foi o Felipe, se foi a Keila, porque a gente começou a falar mais de física com a Keila e com o Felipe, continuou comigo, né? A gente está virando catedrático em física. Então, assim, Deus, ele é poderoso. Ele, assim, ó, entre parênteses, não é que ele é vaidoso, não. Ele é poderoso. Ele se mostrou mesmo, ele fez tudo perfeito. Porque ele pode, ele pode. Vamos para frente. Mais números. O nível de entropia muito baixo do universo, no inicinho, do universo primitivo, deixa eu pegar aqui na minha... Ele Espera só um pouquinho aqui, só para eu ficar junto aqui com isso aí. Ele é precisamente ajustado também para a nossa existência. Tem um físico que chama Roger Penrose, que ele calculou que as chances de que esse estado de entropia venha a existir por um acaso, olha a chance. Gente, esse número eu nem sei como é que ele é. Ele está numa chance de 10, elevado a 10 e elevado a 123. Eu não consigo imaginar esse número, não.
Isso é a chance, a probabilidade de isso acontecer. Aconteceu lá, no início do universo. Olha que legal. Aconteceu ali, naquele momento. A chance de acontecer é essa aí, gente. Esse número que eu não sei nem falar. Tá bom? Mais números. Vamos pensar na força fraca, que eu tinha falado, que é uma das 4 forças fundamentais da natureza que opera dentro do núcleo de um átomo. É algo tão precisamente ajustado que uma alteração no seu valor, por menor que fosse, de uma parte de 10 elevado a 100 já teria também o quê? Impedido a existência da vida. É um ajuste preciso, gente. Então, olha só que legal. O ajuste preciso está além da compreensão, além da nossa compreensão. E os exemplos desse ajuste são tantos e tão variados que é improvável que eles desapareçam com o avanço da ciência. E ele é um fato da vida que é cientificamente bem consolidado. Então, o ajuste preciso, olha que legal, é um fato cientificamente comprovado. A gente não está falando aqui da tradição religiosa, a gente está falando de ciência. E os físicos descobriram esses fatos, né? Aí, vamos lá, tudo bem, o ajuste preciso, o design inteligente, a sintonia fina. Aí, vamos começar a complicar o negócio. Vamos fazer uma objeção. Aí vem lá um ateu ou um cristão falaria isso? Claro que é um ateu, né? Vem lá um ateu e fala assim, será que se essas constantes e quantidades, essas constantes, lembra da gravidade, do eletromagnetismo, das forças fraca e forte? E se elas tivessem valores diferentes? O que a gente descobriu na física? Que os valores delas são o quê? Constante tem um valor o quê? Isso é física. Imutável, constante. O valor do G lá naquela fórmula não vai mudar nunca. Tá bom, aí eles falam, os céticos, os ateus. E se tivessem quantidades, valores diferentes? Seria possível haver diferentes formas de vida? Aí a gente já vai concluindo aqui. Essa suposição subestima as consequências desastrosas de uma alteração nessas quantidades. Na ausência desse ajuste, nem mesmo a matéria ou a química existiriam. E menos ainda os planetas, onde alguma vida pudesse existir. Entendeu? Então, eles estão falando, se tivesse valor diferente. Gente, a constante com valor diferente não pode. A própria lei da física nasceu com o universo. É algo imutável, determinado. Certo, líquido e certo. Aí, uma outra objeção, essa foi uma objeção, constante, quantidade com valor diferente. Então, vamos lá. Tá bom, então vamos para outra objeção. E se tivesse, não falando das constantes agora, diferentes leis da natureza, outras leis, outras constantes, outras leis, também seria possível? Também não. Estamos falando de universos controlados pelas mesmas leis, mas com constantes e quantidades arbitrárias diferentes. Se são as mesmas leis, alterando a constante e a quantidade, os resultados seriam, de igual forma, desastrosos. Gente, é muito interessante nesse livro, a gente tem várias ilustrações. O físico, para provar as coisas, eles são muito para o lado da filosofia. Vocês lembram? Não, eu vou falar de novo. É assustador, o Hotel de Hilbert. Dá um nó na cabeça. Não vou falar de novo. Era uma ilustração muito doida, do hotel que nunca completa, que é infinito, que vai vagando para... Não vou falar, já estou falando. Pois é, gente, eu vou mostrar a ilustração da mosca na parede. Tem várias ilustrações que os físicos usam. Tem da mosca na parede, tem dos 100 atiradores, que eu vou mostrar hoje também. Tem muitas. E se a gente for se deter em cada uma delas, a aula fica muito comprida. Então, por exemplo, nesse capítulo, eu escolhi 2 só. Uma mosca na parede, ampla e vazia. Quem falou isso foi um filósofo, John Leslie. Aí dispara-se, imagina a mosquinha aqui na parede. Dispara-se um único tiro e a bala acerta a mosca. Gente, improvável. A mosca dispara um tiro e a bala acertou a mosca. Aí vão lá, mesmo com a parede cheia de mosca, um tiro aleatório acerta uma delas. Improvável também, né? Então, improvável um único tiro acertar uma única mosca. Cheio de mosca aqui. Um único tiro acertar alguma dessa nuvem de mosca aqui. Improvável. O universo que permite a existência de vida, do jeito que esse pessoal está falando, é como a mosca solitária. É algo improvável, do jeito que eles estão falando. Mudando a constante, mudando as leis da natureza, mudando os valores das constantes. É improvável. Então, eu acho muito interessante. Eu falei assim, gente, que ilustrações são essas? De
Mas, gente, é um pensador, um filósofo, John Leslie, que falou isso aqui. É algo, é sério. E sabe de uma coisa também? Essas ilustrações, os 100 atiradores, a mosca na parede, o hotel de Hilbert, não serve só para demonstrar a física, não. Tem gente usando esse argumento no direito, em outras instâncias da vida. Por quê? São ilustrações que servem para outras conclusões. Assim, é uma ilustração que serve para outras áreas da vida, da ciência, tá bom? Então, qual a melhor explicação para o ajuste preciso do universo? Olha que lindo. Está no fato dele ter sido desenhado ou projetado por um designer inteligente, de modo a permitir a existência da vida. Ah, mas aí vem a complicação. O design não é a única alternativa para essa explicação. Os estudiosos falaram de mais duas alternativas. Temos também a necessidade física e o acaso. O design inteligente é um fato científico explicado por uma dessas alternativas. Qual será? Vamos lá. Falei de 3, então, ó. Tem a necessidade física, tem o acaso e tem o design. Uma dessas tem que prevalecer. É claro que para a gente já sabe qual que é, mas a gente vai trabalhar nela. O que é a necessidade física? Ó, gente, é o seguinte, a constante de quantidade deve ter os valores que tem e pronto. É uma necessidade física, tem que ter esses valores. E o acaso? Ah, as constantes e quantidades têm os valores que tem por um acaso. Surgiu, brotou, um acaso. Nós somos muito sortudas de estar aqui, de existirmos, foi o acaso. E o design. As constantes e quantidades foram feitas para ter os valores que têm, ou seja, elas foram planejadas, elas foram programadas, foram intencionais. Então, para a gente afirmar que o design é a melhor explicação, o que a gente tem que fazer? As outras duas têm que ser eliminadas, né? Que é a necessidade física e o acaso. A gente vai ficar com o design, mas a gente vai ver a falácia toda em torno dessas outras duas, de quem fala veementemente. Por exemplo, quando a gente entrar no acaso, que é a última, eu vou falar de multiversos, de múltiplos universos, vai ser na próxima aula, está ligado ao acaso. Eu deixei uma aula separada para isso, que eu vou começar falando dos multimundos. Gente, aquele físico britânico, Stephen Hawking, está certa a pronúncia? Esse físico britânico, ele gastou tanto tempo, aquele que tinha aquela distrofia, aquela doença, né? Ficou na cadeira de rodas um tempão, mas a cabeça dele estava lá, funcionando. Ele passou tanto tempo da vida dele em cima de teorias que depois, assim, algumas até foram refutadas, né? Mas, assim, ele é um dos caras que fala muito desse multiverso. Ele até chegou a dar esperança para uma banda de rock que ele gosta, falando disso. Eu vou falar na próxima aula. É uma coisa, tipo assim, gente, não acredito que ele falou isso, um cara tão inteligente. Ele chegou a falar com uma banda de rock e falou assim, não, gente, um cara da banda tá saindo, mas no outro universo, a banda tá só começando, gente. Vocês acreditam que Stephen Hawking, um físico inteligente, falar isso? Eu fiquei boca aberta. Eu falei assim, não acredito, mas ele falou, gente. Então, vamos lá. Para a gente afirmar que o design é a melhor explicação, a gente tem que eliminar essas outras duas, mas a gente vai falar de uma por uma. Aí que tá. Quantas horas? 9h37. Então, a gente vai dar... Deixa eu ver se vai dar tempo. Eu trouxe uma atividade para a gente. Eu acho que vai dar tempo da gente fazer agora, para a gente dar uma paradinha. Deixa eu falar uma coisa aqui primeiro. A gente está estudando desde o início do livro argumentos em forma de premissas, não tá? Que são aqueles passos, né? Para a gente defender uma ideia. Então, vamos lá. É um argumento simples com 3 premissas. Primeira premissa. O ajuste preciso do universo se deve ou a uma necessidade física, ou ao acaso, ou ao design. Segunda premissa. O ajuste físico não se deve a uma necessidade física ou ao acaso. Logo, ele se deve ao design. Está muito fácil esse argumento, até a gente chegar na segunda premissa. A primeira, vamos lá, essas duas anteriores são mais verdadeiras ou mais falsas? A gente vai descobrir. A gente vai ter que analisar uma por uma. Eu vou deixar mais tempo para o acaso depois, que vai ser na próxima aula. Hoje a gente vai falar muito da necessidade física, que é a segunda. A primeira é muito fácil, gente. Ó, tá falando o seguinte. Lê, por favor, Nico, lê para mim a primeira, bem alto, para eu descansar minha voz. O ajuste, lá em cima. Só o vermelhinho. Primeira premissa, vai lá. O ajuste
Tá? Então, peraí. Maria Clara está mais pertinho. Lê, por favor, Maria Clara. Ou uma necessidade física, ou um acaso, ou um não. Tem alguma objeção? Dá para discutir isso aqui? Já está falando, ó. Só cita as 3 alternativas que existem para explicar. Não é isso? Está citando, pode ser uma, outra ou outra. Sem discussões, né? Porque parece que não há mais alternativas além dessas a serem mencionadas. Então, vamos parar por aí um pouquinho. Todo mundo está com o celular aí? Pega lá, vai lá. Eu vou compartilhar aqui no grupo da UPA o seguinte. Gente, quem está aí no Zoom? Tem mais aluno? Só tá os professores. Então tá. Estranho. É que nem domingo passado, só tá. Não sei se o pessoal. É que eu tô aqui, mas não sei. Tem muita gente aqui e tem também o pessoal nos catecúmenos, né, gente? Verdade. Tem muito aluno da classe de catecúmenos. E aqui hoje somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Somos 12. É o mesmo número que tinha domingo passado. Então tá. Olha, eu vou. Não é 12. Somos 12 alunos. Tem uma galera que chama. Mas nós 3. Ah, não, 13. A Bianca desceu. Esse Felipe é engraçado. Esse Felipe. Ó, pessoal, eu vou encaminhar para o grupo da UPA. O quê, gente? Ó, tem 2 atividades que eu encaminhei. É no Wordwall. Vai no primeiro link aí que aparece. Espera aí só um pouquinho. Espera a Bianca chegar. Espera aí. Oi. Vai lá, rapidinho. Vai lá. Gente, aqui o tempo é precioso. Né? Então, ó, 9h40. Eu quero dar esse break aqui, por quê? Vamos dar esse tempinho? Primeiro a gente vai no final 306. Mas espera a Bianca chegar, porque a gente vai começar junto, tá? Alguém está sem celular? Eu empresto o meu. Ah, podia ter emprestado o meu para você, Bianca. Agora já foi. Usa o meu. Pode usar. Aqui, ó. Senta lá. Quando eu falar, gente, eu vou pedir para os professores ajudarem aí qualquer coisa. O primeiro exercício que a gente vai fazer está aí no 306. Vamos começar. Pode começar. Acesse o link. É um exercício. Esse primeiro, agora tem. Esse primeiro, vocês vão ter que. Pode apertar, dá o start aí. Vocês vão. Oi, você está com o celular? Empresta o seu, Keila. Tá dando para fazer? Começa, aperta a setinha azul e começa. O que acontece? Vocês vão ter que ligar. Peraí, vou sair da tela aqui um pouquinho. Vocês vão ter que encontrar os pares. Por exemplo, aperta em um. Aí aperta em outro. Deu match. Pronto, ó. Observar, ajudou. Já acertando. Maria Clara acertou o primeiro aqui. São 6 quadradinhos. Um combina com o outro. Um combina com o outro e um combina com o outro. Já acabou? Beleza. Facinho? Facinho? Muito fácil, muito fácil. Joguinho da memória. Quem que falou nesse aí? Todo mundo fez? Quem que não fez ainda? Quem que não fez? Fizeram? Todo mundo fez? O que fala aí? Os astrônomos observando o quê? Deixa eu ver, eu quero ver o pódio, que eu emprestei meu celular. Eu quero ver o pódio, por favor. Olha só, Kézia, Maria Clara, Keila não tá, gente, Marcelo. Tá com ele. Tá com o meu, tá com ele. Depois eu vejo o meu, mas tudo bem. Tá. Ah, gente, Keila, onde se vê Keila é Enzo. Então, peraí, primeiro lugar, Kézia. Segundo lugar, Maria Clara. Terceiro lugar, Enzo. E quarto, eu. Tá bom. Então, Enzo, terceiro lugar. Beleza. Domingo que vem vai ter prêmio, tá? Vamos para o segundo lá. É muito tranquilo. O segundo... Vai lá, filha, deixa eu ver o seu. Alguém está sem celular e coisa? O Felipe... Não, o Enzo já está naquele... Pode começar? Pode começar. É para ligar. Tem as palavrinhas de cima, leva ela para o quadradinho. Leva o quadrado de cima, leva para... Começa, setinha.
É só para a gente dar uma relaxada, né, gente? É só para dar uma descansadinha, porque senão fica muito tenso o assunto. Ô, Laurinha, você não falou? O Felipe te emprestava. Ah, Laura. Tô na frente. Não vale. Professor não vale. Pode Professor sim. não vale. Eu sou competitivo. Esse professor... gente, esse professor é um adolescente, esse Felipe. Não vale, professor. Todo mundo fez a atividade? Qual que é o pódio? Laura, vamos deixar a Laura. Só que você vai fazer. Ah, Laura. Não tem problema do pódio, não. É. Só para você ter a experiência do... Olha, mano. Você fez de novo? Matheus. Ô, Matheus, você fez, Matheus? Pode lembrar. Ele fez de novo, Matheus. Eu tava na frente, eu... Ah, Matheus, você não vale. Duas vezes, Matheus? Vale, objeção, objeção. Objeção. Já viu? Pede para alguém para deixar aberto. Escolhe aí, aleatoriamente. Pronto, todo mundo fez? Então, o pódio. Olha, Sofia em segundo lugar. Não, Sofia em primeiro, porque o Felipe Martins não vale. Não, quem está com o celular do Felipe? Ah, tá. Ó, mas aí, Sofia, Késia, tá em terceiro. É isso, gente? Não, Késia está lá embaixo. Vai, esse que eu tô vendo aqui no meu. Vamos lá, depois eu vejo o pódio, eu consigo ver depois. Então, ó, beleza. Gente, isso foi só para a gente lembrar, ó. A gente lembrou aqui da primeira aula, da segunda aula e da aula de hoje, tá bom? Vem para cá, todo mundo agora comigo. Deixa o joguinho agora. Vamos lá, a gente falou da primeira premissa. A primeira premissa não há o que objetar, é isso, ó. 3 alternativas, não há mais. Então, ou é isso, ou é isso, ou é isso. A primeira é só uma apresentação, ó. Gente, o ajuste se deve a isso, ou a isso, ou a isso. Vamos para a segunda. A segunda pega, o bicho pega, ó. O ajuste físico não se deve a uma necessidade física ou ao acaso. Quem fez o exercício agora aí? O que são premissas? Estava no exercício agora. O que é? Passos. A gente viu todas as aulas, a gente viu isso. Eu quero saber, senão eu não vou sair da segunda premissa. Como é que é, Marcela? Repete aí. Passos. Isso, que levam a uma conclusão. Então, a gente está no segundo passo. O primeiro passo é muito óbvio. Segundo passo, não se deve à necessidade física ou ao acaso. Vamos parar na necessidade física. Necessidade física. Ela diz o seguinte, o universo tem que admitir a existência de vida e pronto. Ele fala assim também, gente, as constantes e as quantidades têm que ter o valor que tem e pronto. É uma necessidade física. Um universo que não admite a existência de vida é impossível, ou seja, só é possível um universo que tenha vida. Então, é uma necessidade física, tá entendendo? É isso que postula a segunda premissa. A não aceitação dessa necessidade física. Olha só, não há evidências de que um universo que admite a existência de vida seja algo fisicamente necessário. As quantidades não são determinadas pelas leis da natureza, as constantes e nem as quantidades são determinadas pelas leis da natureza. As quantidades são apenas condições limites nas quais as leis da natureza operam. Nada parece fazer que elas sejam necessárias, que isso é uma necessidade física. Então, isso é uma linha de raciocínio radical, sem nenhuma prova. E podemos excluir a necessidade física. Sim. Olha Tem só. o esquema da entropia, né, que prova isso. Se fosse para existir, porque existe entropia que vai estar destruindo tudo, né? Exatamente. O princípio da entropia. É uma entropia muito baixa no início do universo, e foi, né, naquelas condições. Gente, olha isso aqui. Quem lembra desse cara aí? Esse é o Stephen Hawking. Ele fez também a teoria do tudo. O quê? Vamos lá. A teoria do tudo. Isso aqui é um filme que fizeram, mas sobre a vida dele. Quem quiser pode ter visto esse filme. Não vai falar muito de física, não.
Vai falar mais assim dos amores dele. Ele foi casado uma vez, separou, depois casou com a enfermeira. Mas por que deram esse nome para o filme? A teoria do tudo. Porque foi ele que postulou a teoria do tudo. Olha o que fala essa teoria. Em inglês é TOE. Theory of Everything. É TOE. Há uma explicação física para tudo, inclusive do ajuste preciso. Gente, sabe o que precisa acontecer para essa teoria dar certo? Olha que loucura. Teria que unir as 4 forças básicas e principais, a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca, forte primeiro, e a força nuclear fraca em uma única força. Isso seria simplificar demais a física. Mas, para a pessoa fugir da explicação do criador, do design inteligente, de algo intencional, a pessoa começa a viajar. E ele criou a teoria do tudo. Tanto é que fizeram um filme sobre a vida dele com esse nome, Teoria do Tudo. Gente, olha só, além da teoria do tudo, olha essa outra teoria. Alguém já ouviu falar na física? Teoria da supercorda ou teoria M. Gente, olha que louco. É como diz o Marcos Eberlin, é preciso muito mais fé para ser ateu do que para crer na existência de um criador. Precisa, assim, ter mágica, ser meio mirabolante o negócio. Olha o que diz a teoria da supercorda. Eles deram muita importância para essa teoria. Olha o que fala, quando vocês estudarem em física, ou se já não estudaram, é no ensino médio, né, que a gente estuda isso. Não sei se já estudaram. Olha o que ela diz. Essa teoria só funciona se existirem 11 dimensões. Mas a própria teoria não consegue explicar por que esse número tão grande de dimensões, que seria 3 espaciais grandes, 6 ou 7 espaciais compactas e uma dimensão temporal. As dimensões espaciais compactas, assim como as próprias cordas vibratórias, são, olha o número, números incompreensíveis, são cerca de 1 bilionésimo, de 1 trilionésimo, do tamanho de um núcleo atômico. Gente, é demais para minha cabeça. São diferentes universos possíveis, todos com as mesmas leis, mas com variações nas constantes, e quase todos não admitem a existência de vida. Olha lá, esse aqui é um desenho para a teoria, tem esse esquema para a teoria das cordas, aquele desenho ali, tem esse outro aqui. Quando os físicos assumem que todas as partículas elementares são como laços, cordas unidimensionais, né? Laços ou cordas, cada uma vibrando numa frequência diferente, a física, para eles, para os estudiosos, fica muito mais fácil. O que essa teoria fala? Ela permite aos físicos conciliar as leis que governam as partículas, a mecânica quântica, com as leis que governam o espaço e tempo, a relatividade geral, e juntar tudo, unificar essas 4 forças. Não há nenhuma maneira concebível de detectar qualquer coisa tão pequena. E, portanto, não há nenhuma maneira conhecida para validar ou invalidar experimentalmente tal teoria. É uma viagem, gente, essa teoria da supercorda ou teoria M. Isso porque eles estão falando já de dimensões, de outros mundos, é uma viagem, assim, fisicamente falando. Então, por que existe um universo que admite a vida? A gente está falando da segunda premissa. Não se deve a necessidade ao acaso. Não podemos dizer que o universo que admite a vida seja algo fisicamente necessário. Pelo contrário, nessa teoria, que são mais prováveis os que não admitem a vida. Então, a gente falou da necessidade física, né? Vão lembrar da segunda premissa aqui, ó, que a gente falou? Qual que é a segunda premissa que a gente está estudando? Não se deve a uma necessidade física ou ao acaso. Nessa segunda premissa, a gente viu a teoria da supercorda, né? Ou teoria M, e a teoria do tudo. 2 teorias, que, ó, uma viagem, né, gente? Mas vamos lá para a última partezinha, a segunda afirmação dessa premissa. E o acaso? Está falando que não se deve à necessidade física ou ao acaso. O acaso, o ajuste preciso deve-se ao acaso? Se for assim, se for por causa do acaso, o que acontece? É um mero acidente, gente, um mero por acaso. O fato de todas essas constantes e qualidades caírem nesse âmbito, nessa região, nessa delimitação em que se admite a vida. A gente é o quê, então? Um sortudo estar aqui hoje, né? Muita sorte, né, gente? Muita capotagem do caminhão. É muito caminhão capotado. Então, olha lá. A improbabilidade de um universo que admite a vida, gente. É muito improvável que o universo admita a existência de vida, pois há um número muito maior de universos que não permitem do que permitem.
Aí eles começam as ilustrações. Vamos para a primeira, loteria. O que acontece com a loteria? Alguns apelam para esse exemplo, para justificar essa teoria do acaso. Alguém tem que ganhar. Todos esses universos são improváveis, esses multiversos, que a gente vai falar mais detalhadamente na próxima aula, que faz parte do acaso. Mas um deles vai vencer, gente, que nem na loteria. Um deles vai vencer. Aí, nesse livro, tem uma ilustração de milhões, bilhões, bilhões de bolas brancas e uma bola preta. Os bilhões de bolas brancas significavam se a pessoa tirar a morte. E uma bolinha preta, se a pessoa tirasse, se saísse, significaria a vida. Mas eu nem trouxe essa ilustração. É para vocês imaginarem já. É algo assim, muito acaso. Entendeu? Muito acaso. Então, um vai vencer. Todos os universos são prováveis, mas um vai vencer. Aí tá. Se é o acaso, é necessária uma explicação? Uns dizem que não é necessária uma explicação para um universo que permita a vida. Sabe por quê? É o único que a gente tem para ver mesmo, então tá aí. Não precisa explicar, não. Será? Tem o princípio antrópico da física que fala que podemos observar apenas as propriedades do universo que são compatíveis com a nossa existência. Mas isso é uma falácia. Isso é um jeito de não querer explicar as coisas. Lembra de falácia, essa palavrinha que a gente falou também no início da aula da Keila? Falácia. O que é falácia? Pode falar. A falácia quando você usa um argumento que não é verdadeiro. Que não é verdadeiro. Está apelando. É uma coisa... A pessoa já está apelando mesmo, entendeu? É que nem quando a gente fala lá no início na aula, aí lembrando da aula do Ricardo, que a aula do Ricardo, que assim, os ateus quando vão discutir e perdem a razão, perdem o foco, eles começam a combater você, começam a ficar agressivos. Lembra dessa aula? Então, assim, perde o foco. Não precisa de explicar. Isso aqui é uma falácia. Esse fato não elimina a necessidade de uma explicação. O fato de haver um universo com vida, que somos nós. Aí vem uma ilustração, a dos atiradores. No livro fala de 100 atiradores, mas eu fui procurar aquele John Leslie, que eu já falei dele antes também, é um filósofo canadense. Eu fui procurar na origem do John Leslie mesmo, lá fala de 50 atiradores. Aí eu coloquei atiradores, não interessa se é 100, se é 50. Olha lá, uma ilustração. Uma parábola especial desse filósofo, John Leslie. Pode ajudar a entender. O indivíduo enfrenta um pelotão de fuzilamento. Os atiradores experientes apontam seus rifles para realizar a façanha. O comando é dado, desferem-se os disparos e, contudo, de algum modo, todas as balas erram o alvo e o indivíduo sai ileso, são e salvo. Gente, como se explica isso? Matrix. Mil. Quase aqui uma roupa, né? E é perto, assim, ó. Aqui o cara tá aqui e eu tô aqui, ó. Como se explica? John Leslie, gente, é um filósofo explicando como ilustração. Eu vi, estudando essa semana, eu vi essa explicação numa tese de direito e nesse livro que a gente está estudando. Então, essa ilustração serve para várias áreas da ciência. Duas alternativas. A primeira, gente, teve várias execuções naquele dia e os atiradores já estavam cansados. Eles erraram a pontaria. Assim, ó, as probabilidades aparentam estar favoráveis a esse indivíduozinho, coitadinho, que estava lá, e todos não conseguem acertar o alvo. A outra opção, algo mais direcionado pode ter acontecido. A aparente má pontaria foi de propósito. Qual que parece ser mais aceitável? A gente simplesmente aceita? Não, gente, tem que ter uma explicação. Não acertou por quê? É claro, eu acho que não quiseram. Precisa de uma explicação. Intervalo a gente já fez. Então, gente, é o seguinte. Nesse dia de hoje, eu trouxe para vocês a primeira e a segunda premissas. Dessa aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Os outros slides é só uma recordação. Olha só, a gente está trabalhando nessas 3 premissas. A gente está falando desse capítulo aqui, ó, do 5º capítulo desse livro, que fala exatamente o título, Por que o universo está precisamente ajustado com a vida. Eu li também esse livro, eu li muita coisa desse livro essa semana, que é esse livro aqui, ó, Design Inteligente Sem Censura. É muito legal esse livro. São 2, um é matemático, filósofo. Olha como é que a filosofia, às vezes a gente fala assim, vai para a aula, vai para o ensino médio ou faculdade. Ai, gente, filosofia é tão chato. Ai, não quero saber disso. Gente, é algo necessário, que faz pensar. E se você não estiver preparado, você vai entrar no viés ateu, no viés que não crê em Deus. Mas se você estiver preparado, você vai saber
usar a filosofia a seu favor. Você vai entender e vai ser um cara inteligente, uma pessoa inteligente que sabe argumentar. O reverendo Donizete fez o curso de filosofia. Ele sempre cita a filosofia, muitas vezes em estudos, nas pregações. É algo necessário, algo muito interessante. E eu já tive na vida preconceito contra a filosofia e contra a física, detestava a física. Não é a minha que eu mais gosto, não. Mas eu estou vendo como que é legal estudar física agora. Mas vamos lá. Vamos ficar com essas 3 premissas para continuar a aula que vem para a gente falar de multiversos, que a gente está na parte do acaso. Então, ó, primeira, o ajuste preciso se deve ou a uma necessidade física, ou ao acaso, ou ao design. Tranquilo? É só uma das 3. Como diz a Késia, é apenas uma apresentação dos 3. Segunda, a gente parou nessa. O ajuste físico não se deve a uma necessidade física ou ao acaso. Logo, ele se deve ao design, é a terceira. Então, a gente vai continuar trabalhando na segunda premissa, falando mais do acaso, e na terceira, para a gente encerrar esse capítulo. Aí, só para a gente lembrar aqui do finalzinho, o que a gente viu hoje? Essas 3 partes aqui falam de qual parte dessas premissas? A teoria do tudo, de Stephen Hawking, e a teoria da supercorda, da teoria M. Fala de qual parte? Da necessidade física. Eles tentando argumentar sobre a necessidade física. E aqui também, ó, aqui começou a falar do acaso, a loteria, o acertar o alvo, os atiradores. E na aula que vem a gente vai falar disso aqui, ó. Ainda falando sobre o acaso. Os multiversos, os múltiplos universos, são várias coisas com a mesma fala. Mas eu quero agora, rapidinho, quem pegou os textos para ler, abra para mim e leia. Por exemplo, Samuel é um. Lê, por favor, esse texto separado, Samuel, só para a gente encerrar, tá? Ô, Samuel, lê aqui, por favor, porque aí está gravando a aula, aí a gente fica com o texto. Eu vou sair de perto aqui. O próximo já levanta e vai para lá também. Tá? Eu fiz a terra e criei nela os homens, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Joia. O próximo pode ler e pode até tirar a máscara para ficar mais só fácil um pouquinho para ler, para o pessoal da gravação ficar melhor. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e expirou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Sim. Próximo. Pode descer a máscara um pouquinho, tá? Abaixa um pouquinho. Ah, você é muito alto. Nossa, eu não apareço, viu? Você Dá uma ajoelhada aí. vai pro teto. Ó, tá parecendo seu queijo. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército. A terra é o tudo, quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas, a todo com vida. E o exército dos céus te adora. Tá, e mais um. Você tadinho, ele fez o quase abdominal. Tem mais um texto? Tem mais um texto? Não. Vem, Sofia, fazendo um favor, tá, Sofia? Pode abaixar a máscara, lê aqui pro pessoal para gravar. Então lê daí mesmo, pode ler daí. Pode ler daí. Lê bem alto, Sofia. Qual dentre todos estes não sabem que há um Senhor, né? A mão do Senhor fez isso. Que a mão do Senhor fez isso. Obrigada, Sofia. Gente, são textos. O Felipe outro dia falou de outros textos. Eu já separei esses outros para ficar diferente, para a gente ver. A Bíblia está repleta de textos significativos falando da criação. Isso porque a gente não pegou nenhum de Gênesis, né? Hoje eu peguei Isaías, o seu foi Jó? Não. Jó, o seu foi Neemias e teve também Isaías. Isso. Então, gente, só para a gente encerrar hoje, é isso. A gente está estudando esse livro para a gente ter... Parece que, nossa, vocês estão dando aula de física na escola dominical? Não, a gente está falando sobre argumentação científica, sobre defender a nossa fé, sobre comprovar, publicar, quando a gente publica, professa publicamente a nossa fé, isso também é continuar professando publicamente a nossa fé. Para encerrar, Felipe, você ora conosco, por favor? Vem aqui, por favor. Vai doer o joelho. Você não. É isso que eu falei, eu tô brincando. É só pra brincar. Eu não sou muito brincalhão.
Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela essa aula da Lívia, Senhor, com conceitos complicados. Nós temos conversado entre nós, professores, é bem difícil, bem desafiador, mas é importante, pois foi Ti, Senhor, que criou todas as coisas, criou o tempo, o espaço, as leis, todas perfeitamente, como vimos aqui. Qualquer variação poderia destruir tudo, mas o Senhor fez tudo perfeito, Senhor. Infelizmente, o pecado veio ao mundo, Senhor, e destruiu e corrompeu a sua criação, mas Teu Filho veio, Senhor, para restaurar, e Ele voltará na segunda vez, Senhor, para terminar essa restauração, e poderemos viver num mundo perfeito, com as leis perfeitas, sem pecado, sem doença, Senhor. E com essas aulas, Senhor, que o Senhor nos ajude, e aos alunos principalmente, Senhor, a entenderem os conceitos, entenderem por que é importante saber de outras áreas, pois elas também ajudam na nossa defesa da fé, Senhor. Que esses conceitos, ilustrações estejam na mente deles, que eles possam se interessar por esses assuntos, Senhor, não fiquem alienados com coisas banais, mas que possam estudar, Senhor, esses conceitos e a Tua palavra, Senhor, principalmente. Nos guarde, nos abençoe agora, queremos almoçar, nos prepare também para o culto à noite, Senhor. Só isso pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Filho, você pode... Acho que parar de gravar. Então é isso. Vamos terminar. Termina aqui.